Por que os Valars não interferem mais nos assuntos da Terra-média? E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá aqui em mais um vídeo do Mansão Nerd. E hoje a gente vai mergulhar fundo de verdade nessa que é uma das mais complexas e debatidas, e para algumas pessoas até a mais frustrante dúvida do universo de Tolkien. Afinal de contas, se os Valar, que são grandes e poderosos que moldaram o próprio mundo, são tão fortes, por que eles não interferem mais? Porque enquanto a Terra-média se afoga em escuridão e desespero, eles que deveriam ser os regentes pareciam assistir tudo de seu paraíso intocado. Olha, essa não é uma pergunta à toa. É uma questão que testa toda a nossa compreensão do bem e do mal e principalmente do livre-arbítrio no universo Tolkien. A ausência deles, à primeira vista, pode parecer um furo de roteiro ou um abandono sem explicação. Mas acredite, não é. A resposta é algo bem mais complexo que mistura teologia, filosofia e até alguns traumas cósmicos da lore do Tolkien. E acima de tudo envolve principalmente o respeito pela liberdade. E nesse vídeo a gente vai tentar desvendar esses mistérios. A gente vai explorar 5 razões fundamentais que explicam o porquê os Valar, em sua sabedoria quase infinita, colocaram o destino do mundo não em suas próprias mãos poderosas, mas sim nas dos elfos e homens, e principalmente na dos pequenos hobbits. Então se prepara porque nessa é a jornada definitiva pela história de Arda começa agora. E bom, para a gente encontrar a primeira e mais fundamental resposta, precisamos viajar para antes do próprio tempo, para o vazio silencioso, onde existia apenas Eru Ilúvatar, o Ser Supremo. Foi ele quem criou os Ainur, espíritos primordiais de poder e pensamento, e os convidou para um ato de criação conjunta, que é a Grande Música, conhecida também como a Inulidade. E aqui a gente precisa ser bem preciso. A música não criou o mundo de forma literal, ela foi mais um projeto, uma visão e um tema divino, que estabeleceu o potencial de tudo que o mundo iria vir a ser. E foi nessa música que o Melkor, o mais poderoso dos Ainur, introduziu uma certa dissonância, o seu tema de orgulho e egoísmo tentando superar a canção. Mas foi nesse momento que Eru Ilúvatar, em sua sabedoria gigante, mostrou para todos eles que até a mais alta nota de discórdia poderia ser entrelaçada em um padrão, transformando ela em algo ainda mais maravilhoso e complexo. E somente após o fim da música, Ilúvatar deu existência física a essa visão, erguendo a sua mão e proferindo uma única e poderosa palavra, Ea, que significaria algo como seja. E então, nesse momento, o universo, a criação, passou a existir. E então, os Ainur que desejaram puderam entrar nesse novo mundo, tornando-se assim os Valar e os Maiar, com a missão de moldar e zelar por ele, para que assim então a visão da música se tornasse uma realidade. Porém, Ilúvatar guardou para si só o seu maior segredo, o verdadeiro coração da canção, que são seus filhos, os elfos primogênitos e os homens, os sucessores. Eles não foram uma criação dos Valar, mas sim diretamente de Ilúvatar, e isso estabelece uma hierarquia sagrada. Os Valar são como se fossem os regentes designados para cuidar do mundo, e os filhos de Ilúvatar são os protagonistas. Então, para esses protagonistas, foi dado o maior e mais perigoso e ao mesmo tempo mais belo de todos os dons, o livre-arbítrio. Para os elfos, a imortalidade dentro dos círculos de Arda, e para os homens, o misterioso dom da morte, a liberdade de deixar o mundo para um destino desconhecido até mesmo para os Valar. E eu acho, assim, na minha opinião, incrível como o Tolkien escreve sobre a morte como não sendo algo ruim, mas sim algo bom, algo como uma dádiva, um presente. E justamente esse dom é um dos pilares centrais de toda a filosofia do Tolkien. E assim, interferir diretamente nas escolhas, nos erros e nos acertos dos filhos seria profanar essa dádiva divina que eles receberam, que é o livre-arbítrio. E isso conecta com outra ideia fundamental do Tolkien, a da subcriação. Os filhos foram criados à imagem de Ilúvatar, o criador, e portanto também possuem o desejo inato de criar. A arte dos elfos, as civilizações dos homens e a própria geração de filhos. Tudo isso é um ato de subcriação, segundo Tolkien. E assim, uma intervenção constante dos Valar ia acabar sufocando essa parte criativa, tornando os filhos passivos e dependentes deles. Eles não teriam espaço ou até mesmo a vontade de criar e resolver os próprios problemas. Tudo eles iriam depender da interferência dos Valar. E isso leva a gente a uma verdade profunda do Tolkien,
que é a importância do crescimento através da adversidade. E como o próprio Tolkien escreveu na carta de número 156 dele, não devemos nos desesperar quando as coisas ruins acontecem, pois delas podem surgir um bem ainda maior. E essa é a semente da eucatástrofe, que é um termo criado pelo Tolkien, se eu não me engano, que representa assim, um final feliz e inesperado. É tipo a virada de mesa quando tudo parece perdido. A gente tem como exemplo a chegada das águias, a destruição do anel e vários outros momentos do universo Tolkien. Acontece que esses momentos só são tão poderosos porque os heróis chegaram à beira do abismo. Tudo isso pelos seus próprios pés, através das suas próprias escolhas e sofrimentos. A não interferência dos Valar é uma condição necessária para que essa verdadeira coragem, a verdadeira esperança possa florescer nos personagens. Afinal de contas, eles só descobrem os seus verdadeiros poderes quando chegam no seu limite. Agora, como eles chegariam no limite deles se os Valar ficassem interferindo sempre? E agora você pode estar se perguntando, ok, Fael, eu entendi a filosofia, mas na prática eles nunca quebraram essa regra? E a resposta é que sim, já quebraram. E o resultado foi tão gigantesco que o trauma dessa decisão ficou por todas as eras seguintes. E para entender isso, a gente precisa voltar lá para a Primeira Era. O inimigo não era o Sauron, um mero tenente, mas sim o seu mestre Morgoth, o Valar caído, a origem de todo o mal de Arda. E assim, por séculos, a sombra dele se espalhou por Beleriand. Reinos élficos e gloriosos como Nargothrond e a cidade oculta de Gondolin caíram e foram destruídas por Balrogs e dragões e até os orcs. Durante todo esse tempo, os Valar permaneceram em Aman. Eles não queriam interferir, acreditando que os elfos deveriam resistir por conta própria. A situação só mudou quando a jornada desesperada de Eärendil, o meio-elfo, que navegou por mares proibidos e chegou finalmente em Valinor, para implorar por perdão e ajuda em nome dos filhos de Ilúvatar. E então a coragem dele e a humildade comoveu os Valar, que finalmente decidiram marchar para a guerra. E esse evento ficou conhecido por eles como a Guerra da Ira. E assim, foi praticamente um apocalipse. A escala de poder liberado era algo que a própria estrutura da Terra não podia suportar. Imagina um continente inteiro como um campo de batalha, para seres de poder assim, elementais. O exército de Valar estava sendo liderado por Eonwe, o arauto de Manwë, e foi eles que enfrentaram as legiões de Morgoth. E a maior das batalhas aéreas da história foi travada com Eärendil e seu navio voador lutando contra o Ancalagon, o Negro, o maior de todos os dragões. Inclusive, se quiser saber mais sobre o Ancalagon, eu falei dele em um dos vídeos aqui do canal, onde eu falo das 10 criaturas mais bizarras do universo Tolkien. Eu vou estar deixando no card aqui. Clica ali que você vai assistir aquele vídeo assim que acabar esse. Agora, continuando, o poder dos Valar era como uma montanha que se move para esmagar uma formiga. A montanha claramente vence a formiga, mas o chão que está embaixo dela ia se quebrar em 1000 pedaços. A força deles, embora fosse algo do bem, era devastadora. E era como se o mundo não suportasse tanto poder, sabe? E então, ao fim daquela longa e terrível guerra, Morgoth foi finalmente derrotado e expulso para o vazio. Mas o preço disso foi algo gigante, quase que incalculável. Toda a bela terra de Beleriand, o palco de tantas canções e feitos heróicos e de grandes reis élficos, foi quebrada, afundada e engolida pelo mar. Eles venceram a guerra, mas a que custo? Foi algo assim, um custo geográfico, que mudou a geografia do mundo. Porém, a lição foi aprendida de uma forma brutal. E a lição é de que a intervenção direta dos Valar era uma força da natureza, não uma ferramenta precisa para se usar sempre. E que se eles ficassem usando a todo momento, iria poder destruir o próprio mundo que eles queriam salvar. E assim, se a Guerra da Ira foi a primeira lição, a queda de Númenor foi a confirmação final. Um evento que alterou toda a cosmologia do mundo para sempre. Após a derrota de Morgoth, os Valar decidiram presentear os homens que auxiliaram com uma ilha magnífica, chamada Númenor. Ali, os homens prosperaram e se tornaram os mais sábios e poderosos de todos os seres mortais, com uma vida muito mais longa do que os seus parentes da Terra-média. Porém, com o passar dos séculos, a sombra do orgulho cresceu, e esses homens começaram a ter medo da morte e a invejar a imortalidade dos elfos. E foi justamente nesse momento onde eles estavam
todos os descontentes que Sauron, levado a Númenor como um prisioneiro, ele meio que plantou sementes venenosas na mente do pessoal de lá. E assim convenceu eles de que a verdadeira vida eterna estava em Aman, e que os Valar negavam isso por egoísmo. Foi então que, cego pela soberba, o último rei, Ar-Pharazôn, reuniu a maior armada que o mundo já viu e navegou para o oeste para tomar o reino abençoado. Isso foi um total ato de blasfêmia que até então eles nunca tinham visto nada parecido. E diante dessa invasão, os Valar fizeram algo que foi extraordinário. Eles suspenderam a sua autoridade ativa sobre o mundo e pediram diretamente a Eru Ilúvatar para que não fossem mais os responsáveis. Eles perceberam que aquela guerra não era mais sobre poder e território, mas sobre o destino da alma dos filhos de Ilúvatar. E isso era algo que ninguém além dele mesmo poderia julgar. E então a resposta de Eru Ilúvatar foi terrível e imediata. Ele abriu um abismo no oceano que engoliu toda a frota númenoriana e a própria ilha de Númenor. E ele fez ainda mais. Para garantir que isso nunca mais iria acontecer, Ilúvatar remodelou toda a forma física de Arda, tornando ela redonda. Um ato que, assim, selou toda a separação entre o mundo dos homens e os do Valar. E com essa mudança gigantesca, todo o continente de Aman foi removido do círculo do mundo físico. Ele não foi destruído, mas foi afastado para uma realidade acessível apenas pelo que eles chamam de caminho reto, que é uma roda mística que saía da curvatura da Terra. E é algo que só os navios élficos poderiam trilhar. Com isso, a consequência foi direta e definitiva. Os Valar ficaram fisicamente separados do mundo, mas continuaram a zelar por ele à distância, respeitando os limites que o próprio Eru Ilúvatar impôs para eles. Com isso, a função deles de zeladores não parou, mas a sua capacidade de interagir com a Terra-média foi permanentemente e drasticamente alterada. Mas então, como que eles continuariam a zelar pelo mundo? Através de uma nova, engenhosa, mas sutil forma de intervenção. Eles decidiram enviar emissários, não como reis poderosos, mas como conselheiros discretos. E foi essa missão que deu origem à Ordem dos Istari, ou como a gente conhece, os Magos. E assim, o mais conhecido é que foram enviados 5 magos para a Terra-média, embora em textos tardios, o Tolkien deixou meio que sugerido que os Magos Azuis possam ter partido antes, em uma missão diferente para o leste. E esses magos viriam em corpos físicos e frágeis, sujeitos às dores, ao cansaço e até às tentações do mundo. Suas regras eram bem rígidas. Eles deviam guiar, aconselhar e unir os povos livres contra as trevas, mas jamais dominar suas vontades ou enfrentar o Sauron com poder aberto. E aqui, meu querido, entra um detalhe fascinante sobre a liderança dos magos. Embora o Saruman tenha assumido o papel de líder do grupo, a preferência inicial dos Valar era pelo Olorin, que seria o futuro Gandalf. Porém, ele, em sua humildade e até com medo da grande responsabilidade, relutou em aceitar esse papel de liderança. Então o Saruman aproveitou dessa oportunidade em um ato de orgulho, que já era algo que o Tolkien estava semeando a futura traição dele. E junto com eles vieram Radagast e os 2 magos azuis, o Aladar e o Palanto, que partiram para o oeste distante. A missão, no geral, teve resultados bem mistos. Enquanto Saruman sucumbia pelo desejo do anel e Radagast se perdia pelo seu amor com os animais, a jornada de Gandalf se tornou um exemplo perfeito da missão. E quando ele se sacrificou na ponte de Khazad-dûm, foi algo extraordinário. Ele não só morreu, a sua consciência foi enviada para além do tempo e do pensamento. Então, depois disso, ele foi devolvido a Arda pelo próprio Ilúvatar. A sua volta como Gandalf, o Branco, foi uma mudança fundamental na questão de autoridade. Ele foi enviado para oficialmente substituir o Saruman, que era o traidor, se tornando assim o chefe da Ordem dos Magos. A sua túnica branca não era apenas uma marca do seu renascimento, mas um sinal visível da autoridade dos Valar transferida a ele de uma forma divina, tornando o Gandalf, assim, uma manifestação ainda mais clara da vontade e dos poderes da Terra-média. Ele era a prova de que os Valar não estavam alheios, apenas ignorando o que acontecia na Terra-média, mas que a ajuda deles sempre vinha em forma de um sopro sutil de esperança.
e não como era no passado, que eles vinham em formas de tempestades e grandes terrores naturais. E todos esses pontos apresentados até agora no vídeo se juntam para a última e a mais bonita das razões. A não interferência dos Valar é, assim, em uma última análise, um ato de fé. Uma fé profunda e duradoura na capacidade dos filhos de Ilúvatar. O plano sempre foi que os filhos de Ilúvatar se tornassem os herdeiros e mestres de seu próprio destino. O poder dos Valar, como eu já disse, era algo elemental, capaz de erguer montanhas e afundar continentes inteiros. Mas o poder necessário para derrotar o Sauron não era algo físico, e sim mais moral e espiritual. A batalha de verdade era contra a tentação do Um Anel. E essa era uma luta que nem mesmo um Valar poderia travar sem nenhum risco. Não porque o anel fosse capaz de corromper ele da mesma forma que corromperia um mortal. Isso, assim, é bem claro que não aconteceria, até porque eles estão em uma escala muito maior do que o Sauron. Mas sim porque usar um artefato de dominação, mesmo para eles, que são seres puros, iria acabar traindo a ordem e a liberdade que eles mesmos juraram proteger. Um Valar que tomasse o anel poderia não ser dominado por ele, e assim, provavelmente não seria, mas inevitavelmente ele se tornaria algo que ele sempre jurou destruir, um Senhor do Escuro disfarçado de um grande defensor. A missão de destruir o anel pedia justamente o oposto do que era um Valar. Exigia ser pequeno, humilde e muita resiliência. Exigia exatamente um hobbit. Frodo e Sam puderam carregar o fardo justamente porque não desejavam o poder que ele oferecia. E, na minha opinião, isso é genial na escrita do Tolkien, porque a jornada deles acaba sendo uma própria antítese da força dos Valar. E assim, para mim, o exemplo principal disso vem depois da queda do Sauron, no evento conhecido como a Expurgação do Condado. Quando eles retornam para casa, os hobbits encontram a sua terra dominada e oprimida por Saruman. E nesse momento, o Gandalf tá com eles, porém ele se recusa a resolver a situação com magia. Ele aconselha, mas a luta para liberar a terra do condado é travada justamente pelos próprios hobbits. E é como se fosse assim a graduação deles, a prova final de que eles aprenderam a lição do mundo. E agora eles podem ser os próprios guardiões da sua paz. O silêncio dos Valar e a partida dos Elfos é o fim da magia. Tudo isso marca a transição para o domínio dos homens. E isso é algo que inclusive eu já abordei em outro vídeo aqui do canal, que eu também vou estar deixando aqui para você assistir depois que acabar esse aqui. E com isso a gente pode concluir que a retirada dos Valar não é um abandono. É como se fosse o ato final de um pai que confia no filho para mostrar que ele está pronto para caminhar sozinho. Então, o silêncio dos Valar é uma escolha narrativa e filosófica mais rica do Tolkien. Não é como se fosse uma indiferença, mas sim a confiança. É uma consequência direta que o Tolkien queria mostrar em respeito ao sagrado livre-arbítrio. Mas e você? O que você achou dessa jornada? Essa explicação mais detalhada muda a forma que você vê os Valar? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você tiver mais alguma dúvida ou algo que queira saber sobre o universo do Tolkien ou de fantasia em geral, deixa aqui nos comentários que eu vou estar buscando para vocês. Ah, e não se esquece, todos os livros que eu usei como inspiração para fazer esse vídeo, eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário fixado. Então é isso, valeu e fui!